O racismo surge realmente nos séculos XVI e XVII, sobretudo no século XVII. Os europeus praticavam escravidão e há alguns séculos que escravizavam pessoas da África e do Novo Mundo. A história do racismo no mundo ocidental está largamente associada à escravatura como forma inicial do colonialismo. E é nesse contexto que é criado algo chamado raça, e que significa, essencialmente, que certas pessoas, definidas como não europeias, são dominadas e governadas pelos europeus. Para as pessoas na América, nos séculos XVII e XVIII, a raça era um facto da vida e creio que o racismo é algo que surge com essa interação necessária. Não se trata de pessoas a criar o racismo no seu laboratório ou estúdio para depois saírem pelo mundo a aplicá-lo. De certa forma, os brancos, os negros e os índios estabeleceram as suas ideias de raça em proximidade uns com os outros através do contacto. Os britânicos não se tornaram negreiros e traficantes de escravos por serem racistas. Tornaram-se racistas porque utilizavam os escravos para obter um lucro maior nas Américas e planearam um conjunto de atitudes em relação aos negros que justificava o que faziam. O verdadeiro motor a mover o sistema de escravatura era económico. Racismo, o poder do dinheiro. Os africanos eram produtos comerciais, coisas para serem compradas, vendidas, legadas, herdadas. Eram como os outros bens comerciais. E assim que tal ficou instituído, tanto nos navios negreiros que zarpavam aos milhares dos portos britânicos, como nas plantações, assim que isso ficou instituído como base de expansão da riqueza britânica, como se pode argumentar que a grande inferioridade dos negros não é inerente aos valores culturais fundamentais dos britânicos? John Hawkins foi, talvez, o primeiro negociante inglês a raptar escravos do Tagrin, situado a alguns quilómetros de Freetown, e a retirar à força escravos da Serra Leoa. O triste é que este homem até foi tornado cavaleiro. Na escola lemos sobre o sargento Hawkins como se fosse uma pessoa de bem, uma pessoa honrada, alguém que tinha contribuído positivamente para a criação do Império Inglês. Só muito mais tarde, alguns de nós aprendemos, com pesar, que na realidade não só estava envolvido no comércio de escravos, como também os capturou. Ele instalou locais ao longo do cais daquilo que agora chamamos Government Wharf. Ao longo do tempo, tornou-se uma indústria e muitos negociantes ingleses e governantes da Serra Leoa, especialmente os do litoral, envolveram-se ativamente no comércio de escravos e temos, por exemplo, várias ilhas ao largo da costa da Serra Leoa que eram importantes entrepostos de comércio negreiro, como a ilha de Bunce, onde havia entrepostos ingleses, europeus e até americanos, bastante envolvidos no comércio de escravos da ilha de Bunce. Quando um negociante vinha comprar, eram aqui numerados. Se fossem do grupo A, levavam o grupo A e colocavam naquele compartimento, onde havia uma fogueira e onde eram marcados no ombro. E é óbvio que sabemos que eram levados, capturados, amarrados, agrilhoados e atirados para dentro dos navios. Para os escravos era uma experiência muito má, desde o momento em que eram capturados até chegarem ao denominado Mundo Novo. E os que sobreviviam e lá chegavam tinham de ser postos à venda. E depois, quando eram comprados, tinham de sofrer todo o tipo de indignidades. Uma mulher custava o mesmo que 2 homens. De tarde trabalhava nos campos para o dono da plantação e à noite trabalhava na sua cama e tinha os seus filhos. Era por isso que tinham de pagar o dobro por uma mulher apenas. Quando o navio chegava, vinham buscá-las e partiam. Nunca mais eram vistas. Durante 4 séculos, 11 milhões de africanos foram transportados através do Atlântico, agrilhoados e amontoados como animais. Pelo menos 2 milhões
morreram durante a travessia infernal conhecida como Passagem Atlântica. Os escravos são vistos como pessoas desenraizadas, pessoas sem terra, alienadas do seu país. Ou seja, não tinham direitos de nascimento e eram consideradas pessoas que tinham sido arrancadas de outra sociedade sem serem socializadas na nova. Estavam socialmente mortos, por assim dizer. Eram vistos como pessoas sem honra, o que é uma condição degradante. Para o amo, isto significava um poder absoluto sobre o escravo, independentemente do que as leis pudessem dizer. Tinham direitos de vida e de morte. The master had absolute power over the slave, regardless of what the laws may say. They had rights of life and death. Chegou-se a uma situação em que dezenas, centenas de milhares de negros ou pessoas de pele escura eram mantidas sem qualquer direito e obrigados a trabalhar noite e dia por um sistema de vigilância que incluía chicotes e alfanjes. É óbvio que havia o receio de que tentassem revoltar-se, de que tentassem fugir e de que, quando o fizessem, assassinassem os amos, os capatazes e as respectivas mulheres nas suas camas. Temia-se que qualquer branco fosse visto como um inimigo potencial pelos negros. Assim, existia um medo mútuo entre os dois grupos e isso tendia a consolidar o sentimento racial. O único modo de manter as sociedades esclavagistas minimamente seguras era armar todos os homens brancos e até algumas mulheres brancas. A pessoa estava ali, no solar da sua plantação, na sua residência, a pensar no que estariam os nativos a fazer. Como na deixa clássica dos filmes de época, os nativos estão inquietos, que se passa, tendo os tambores como pano de fundo. Havia a ideia de que aquelas pessoas estavam a reunir-se e que iam invadir-nos, atacar-nos. Existe uma longa história de perigos coloridos. Há o perigo vermelho, chamado Índios Vermelhos, há o perigo amarelo, há o perigo negro, há decididamente o outro não branco. E temos os não brancos a ameaçar os brancos, a atacá-los talvez. Isso provém em parte de uma consciência pesada, uma espécie de reconhecimento subconsciente do tipo de coisas que foram feitas ao outro não branco. No início do século XVI, desde o Chile, no sul, até à Flórida, no norte, este outro não branco era ralé para ser exterminada. A história da conquista espanhola das Américas está repleta de pilhagens, chacinas e violações. No Caribe, os indígenas Aruac e Caribe foram praticamente dizimados. Na América do Sul, conquistadores como Francisco Pizarro levaram à destruição da civilização Inca, no Peru, e impuseram um sistema brutal de trabalhos forçados aos nativos. Nas minas de ouro e de prata, milhares trabalhavam até morrer. Hernán Cortés, que esteve por trás da conquista do Império Azteca, declarou: "Nós, os espanhóis, sabemos que os males do coração só podem ser curados pelo ouro." O monge dominicano Bartolomé de las Casas foi testemunha ocular de inúmeras atrocidades contra as populações nativas. A sua narrativa parece um catálogo de genocídio. No continente, na região conhecida por Flórida, os espanhóis assassinaram muitos, como é seu costume, de modo a infundir o terror nos corações destas pessoas. Transformaram suas vidas num horror, tratando-os como animais de carga. Noutra cidade grande, os carrascos dizimaram toda a população, novos e velhos, chefes e plebeus, com golpes de espada. Nem sequer as crianças foram poupadas. O carrasco mor fez com que um grande número de nativos da zona fosse decepado o nariz, lábios e queixo. Depois foram mandados embora numa agonia atroz, a escorrer sangue, de forma a serem testemunhas dos grandes feitos e milagres concretizados por esses missionários audazes da Santa Fé Católica. As coisas que Las Casas testemunhou, sobretudo em Hispaniola ou em Cuba, esses crimes hediondos, esses inacreditáveis ataques aos índios, as estripações, as mortes na fogueira, as violações, tenho a certeza de que esse grau de violência é algo que se podia ter testemunhado em locais diferentes do Império Espanhol nos séculos XVII e XVIII. Mas Las Casas presenciou um momento particularmente horrível, pois os espanhóis chegaram às Américas e tentaram praticamente exterminar os índios. Os relatos de Las Casas provocaram inquietação suficiente para o Conselho das Índias, os administradores espanhóis do Novo Mundo, convocaram um debate em Valladolid, Espanha, em 1550. O debate incidia não só sobre os maus tratos aos índios,
mas se eles podiam ser classificados como seres humanos. A opor-se a Las Casas, encontrava-se o jesuíta Juan Ginés de Sepúlveda, o herói das populações nativas. Por esta altura, os espanhóis já estavam nas Américas há cerca de 50 anos e, durante esse tempo, as brutalidades perpetradas pelos conquistadores tinham atingido tais proporções que causaram algum alarme. Foi deste contexto em especial que surgiu o debate. Por um lado, existia a ideia de que os índios tinham alma, podiam ser cristianizados e deviam ser tratados não como criados, não como escravos, mas como pessoas sob a proteção dos espanhóis. Do lado oposto do debate, defendia-se a ideia de que talvez não fossem pessoas com alma, talvez fossem escravos naturais e, nesse contexto, podiam ser coagidos a trabalhar. O que Las Casas queria fazer era modificar a política da coroa espanhola relativamente aos índios e conseguiu banir a escravatura dos índios. Isso é algo que a coroa espanhola proíbe, declara ilegal e que, em 1542, as leis tinham sido mudadas para assegurar que não houvesse mais escravos índios. Mas Las Casas também sugere que a falta de mão de obra na América pode ser remediada com os escravos negros da África, algo que mais tarde lamentou. É um momento fundamental na medida em que a reflexão sobre o sistema que produz a noção de raça se encontra nesse debate. É o sistema que produz tal noção que a originará ao longo dos 200 ou 300 anos seguintes. É o sistema colonial que pega nos diversos povos e os define como índios, impõe-lhes essa categoria e é nesse contexto que se começa a ver duas coisas que andam de mão dada com o desenvolvimento do racismo. Por um lado, as instituições que controlam populações exploradas, oprimidas, e daí os debates que foram feitos para se saber que tipo de populações eram. Esses debates começam com advogados, passam para antropólogos e a seguir para biólogos, sempre a debater dentro desse contexto do colonialismo que fixa tais pessoas como objetivos de investigação. Se olhar para algo como os Estados do Sul da América, até à altura da Guerra Civil, a maior fonte de riqueza era a posse de escravos e do trabalho escravo. Isto é monstruoso e é nessa capacidade de comandar os recursos de outras partes do mundo, de extrair para as nossas indústrias e a comandar a mão de obra que se cria esta desigualdade massiva e estrutural. Being able to command the resources of other parts of the world, extract them for your industries, and that labor, that you create this massive structural inequality. Os britânicos tornaram-se abastados graças ao sistema de escravatura. Liverpool e Bristol crescem até níveis extraordinários de bem-estar material e urbano devido ao sistema de escravatura. Lloyds of London, o Banco de Inglaterra, o Banco Barings, o Barclays, o Lord Harwood, da Casa Harwood, mansões imponentes que existem por todo lado estão completamente enraizadas no sistema de escravatura. Trata-se de um sistema que precisa de uma justificação, o tipo de elemento racista que engloba, mas o verdadeiro motivo para a sua existência é o lucro. A espécie de lavagem de lucros da escravatura versus a sua simples aplicação em empresas económicas é, a meu ver, uma parte muito importante do desenvolvimento moderno da Grã-Bretanha, por exemplo. Penso sempre em Bristol, no desenvolvimento de Clifton e por aí adiante, completamente ligado aos lucros com a escravatura, do comércio negreiro do século XVIII e início do século XIX. A escravatura, tal como existia em zonas da Europa, anteriormente a este período do comércio negreiro atlântico, não estava especialmente ligada à cor. Na Europa Ocidental, os escravos podiam ser eslavos, mas tinham a mesma cor que nós e não podíamos dizer, só de olhar para as pessoas, se era escravo ou não. Todavia, quando se chega às Índias Ocidentais, por volta de 1700, pode dizer-se só de olhar para alguém se a pessoa em questão é escrava. Geralmente os antigos não sofreram dessa forma de identificação de raça e escravatura baseada na raça, mas tinham a sua própria visão. Todos os estrangeiros, todos os que eram gregos, todos os forasteiros, em princípio, podiam ser legitimamente escravizados porque eram inferiores. Não eram apenas os não gregos que eram considerados inferiores deste modo absoluto. Os homens gregos consideravam as mulheres gregas do mesmo modo, por isso, se a pessoa fosse homem e grego, pertencia só por este facto
a categoria superior. But Greek men regarded Greek women in somewhat the same way. So if you are male and Greek, you belong just by that very fact to superior categories. Para começar, o sentimento racial pode tomar simplesmente a forma de aversão, de desagrado. Mas no caso da escravatura do Novo Mundo, o que faz é adotar a forma de domínio, de exploração, algo muito mais coerente, mais premeditado. Não é apenas um preconceito fortuito contra pessoas diferentes de nós, é uma determinação em usar essas pessoas diferentes de nós, e é isto que cria o sentimento racial mais intenso que surge da adoção generalizada da escravatura nas plantações das Américas. Na antiguidade, os defensores da instituição da escravatura não confiavam nas ideias de inferioridade racial para justificá-la, mas as ideias de um dos grandes pensadores do período clássico, que era muito citado nos debates de Valladolid, seriam adaptadas para legitimar a escravatura nas Américas. Aristóteles, se é que posso usar uma expressão horrível, foi o causador de muitos males, porque as duas ideias eram tidas em conta desde os finais do período medieval e citadas. Infelizmente, considerado não cristão, viveu demasiado cedo. Contudo, era muito reputado. Se dissesse que a escravatura era um fenómeno natural, então é porque o era. Mas é muito importante esclarecer que Aristóteles não falava em termos de características raciais exteriores da cor. Aristotle was not speaking in terms of external racial characteristics, color. Gênesis capítulo 9, versículo 25. E Noé começou a ser um marido. Uma autoridade ainda maior do que Aristóteles foi invocada para justificar a escravatura, Deus e a Bíblia. O capítulo 9, versículo 25 de Gênesis foi interpretado pelos cristãos como a autorização divina para traficar escravos e possuir as plantações. É uma espécie de anedota e, da nossa perspectiva, parece algo ridícula. Mas isto foi levado muito a sério. Após o dilúvio, Noé saiu da arca. Como ainda havia água por todo o lado, decide que vai criar uma vinha. Noé embebeda-se. Tem 3 filhos, Japhet, Sem e Cam. Cam vai à tenda do pai, enquanto ele está deitado naquele estádio ébrio, e retira o lençol, olha para o corpo de Noé e depois chama os irmãos. E Cam, pai de Canaã, viu a nudez do nosso pai. Diz-lhe para olharem para o pai, que está deitado nu, e tenta fazer com que os irmãos riam. Quando Noé acorda da sua letargia, fica furioso e roga uma maldição aos descendentes de Cam. E disse, maldito seja Canaã, ele será o último dos escravos dos seus irmãos. Ele diz que o filho de Cam, chamado Canaã, está a partir dali amaldiçoado eternamente e será escravo dos outros 2 irmãos, Sem e Japhet. A maldição de Cam não foi à partida especificamente negra. Houve um escritor medieval que representava os lordes senhoriais, que escreveu que os camponeses eram descendentes de Cam e que por isso tinham de servir. Originalmente, a palavra escravo teve origem na palavra eslavo, pessoas que tinham sido capturadas nas fronteiras orientais da Europa. Só por volta do século XV é que os portugueses no noroeste da África começaram a identificar especificamente os africanos com a maldição. Mas as ideias de que um ramo da família tinha sido escravizado devido a esta maldição é uma desculpa que serve para a história de todos os opressores. Porque se pode decidir que o grupo que se quer escravizar ou oprimir é composto pelos descendentes de Cam. Assim, tem-se uma justificação bíblica para os maus tratos que lhes são infligidos. O cristianismo faz coisas diferentes em épocas diferentes. Por outras palavras, há certamente uma corrente de pensamento na qual as pessoas justificam a escravatura ao argumentar que fazia com que as pessoas, em África, se convertessem a essa religião. O cristianismo é apenas um aspecto de um número de diferentes sistemas de pensamento que criaram as bases coloniais para os tipos de conhecimento que serão utilizados para definir populações não europeias. Passamos do cristianismo para o liberalismo, para noções de humanitarismo, para o capitalismo. Todo este tipo de intervenções tenta gerir e explicar o colonialismo sem o questionar, sem questionar o que é a escravatura atlântica. Without questioning the colonial enterprise.
without questioning what Atlantic slavery is. O papel do cristianismo na escravatura é muito complexo. Ao longo da maior parte da sua história, aceitou a escravatura como parte da ordem natural das coisas. Se quisermos estabelecer um paralelo, seria a atitude que hoje temos em relação a um sem-abrigo. Não o consideramos um pecado ou algo maléfico, mas uma situação infeliz, e isto continuou até meados do século XVIII, quando ocorreu uma mudança verdadeiramente radical e alguns pensadores cristãos começaram a encarar a escravatura como um pecado. A escravização de nativos da América do Norte nunca foi a política europeia. Mas isso não facilitou a vida aos povos indígenas, cuja relação com os colonos acabaria por vitimar ou matar a maioria deles. Se considerarmos a perspectiva dos índios, a chegada do homem branco foi uma perturbação. Eram chocantes e surpreendentes de todos os modos, mas para muitos índios não passavam de mais um grupo rival. E este é um dos factos interessantes sobre a história americana do século XVII. Na perspectiva dos índios, os brancos eram semelhantes a outras nações índias rivais, por isso talvez se negociasse ou se fizesse guerra com eles. Talvez se aliassem aos brancos contra outra nação. Os índios não viam as coisas em termos brancos e vermelhos, se o quisermos colocar assim, porque a colonização branca não era suficientemente poderosa. Só foi muito mais tarde, nos séculos XVII e XVIII. Assim, não consideravam aquilo uma invasão, uma forma de genocídio ao ponto de poderem unir-se na qualidade de índios contra o povo branco. But for all that our skins are of different hues, we are friends, Chingachgook. Podemos falar do século XVIII como um período de 100 anos no qual os índios compreenderam cada vez mais que a batalha era entre eles e os brancos, e em 1763, quando grupos diferentes de índios do Midwest se aperceberam de que os ventos estavam a mudar e iniciaram uma rebelião. Ela foi esfiada por um índio Ottawa, chamado Pontiac, que cercou o forte britânico em Detroit. Não conseguiu destruí-lo, mas assustou bastante as pessoas que lá estavam e fez com que Londres tomasse consciência do problema, da forma de tratar os índios, sobretudo no Midwest. Uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram foi Jorge III ter declarado no outono de 1763 uma linha de proclamação, como foi chamada, que proibia que qualquer colono branco se fixasse para lá das montanhas Apalaches, sem a sua expressa autorização. Efetivamente, a ideia consistia em pôr um travão à colonização branca para preservar as relações comerciais com os índios, mas a ironia é que havia um número enorme de colonos brancos a viajar para a América à procura de terra. Assim, em 1763, esta proclamação real criou uma nova tensão entre colonos brancos comuns na América e a coroa britânica, e foi um dos fatores que contribuíram para a Revolução Americana. Depois de 1763, os colonos brancos acreditavam que a monarquia britânica não os apoiava a eles, mas aos índios. Após a Revolução, ou no processo da Revolução, os americanos brancos deixaram-se falinhas mansas e os novos Estados Unidos deixaram de ser uma nação amiga dos índios. Os nativos americanos estavam numa situação impossível. Se aliassem aos britânicos, cujo reduto era o Forte Detroit, arriscavam-se a sofrer a ira dos colonos rebeldes, sediados em Fort Pitt. Se aliassem a esses americanos e aos seus milicianos, estariam a pedir uma retribuição implacável da coroa britânica. Quanto a tentar ficar fora da questão, mesmo que estivessem na Pensilvânia, um estado fundado pelos Quakers, nos princípios do amor fraternal cristão, também isso poderia ter consequências fatais. Um grupo que se manteve neutro foi o dos índios cristãos Moravian, que estavam reunidos em 3 pequenas comunidades, sendo que a mais importante se chamava Gnadenhutten. Alguns Moravian cristãos, cerca de 100 ou 150, tentaram ficar fora da guerra. Não eram índios hostis, tinham adotado muitos dos costumes, o equipamento, a tecnologia dos brancos. Liam a Bíblia, cantavam hinos, eram para todos os efeitos um modelo para pessoas que no século XVII queriam converter e civilizar os índios. Depois chegou um grupo de milicianos da Pensilvânia. Quando lhes tiraram tudo o que tinham, que poderia servir de arma, ferramentas, machados, o que quer que fosse que os índios tivessem que pudesse ser usado contra eles.
eles. Os milicianos juntaram-se e decidiram matá-los a todos. Na realidade, a maioria era mulheres e crianças. Só havia cerca de 30 homens, por isso, os outros 60 ou à volta disso eram mulheres e crianças. Todos eles foram massacrados. Foram levados aos pares para uma cabana, onde lhes era desferido um golpe na cabeça com uma maceta de tanoeiro, que lhes fazia saltar os miolos, sem ter em conta que não eram guerreiros. No fim do massacre, os milicianos brancos que o tinham perpetrado desapareceram. Nunca foi tomada qualquer medida legal contra eles e o seu argumento foi que estes índios tinham ferramentas com inscrições, que liam livros ou que tinham utensílios que só podiam ter roubado aos brancos. É essa a tragédia ou a ironia de tudo isto? As coisas que demonstravam que aqueles índios cristãos eram civilizados foram usadas contra eles, porque os milicianos não conseguiam acreditar que elas lhes pertenciam. Creio que é uma história muito evocativa para a Pensilvânia, porque o que começou como uma experiência nobre com brancos e índios a viver juntos tinha-se transformado numa espécie de guerra racial feroz. Isso remete para um dos problemas dos colonos brancos americanos. O que significa ser americano? O que existe na América enquanto local que define as pessoas que aí vivem? Quando o Boston Tea Party, em dezembro de 1773, no protesto contra os impostos do chá que eram fixados por Londres, temos aqueles patriotas vestidos de índios a correrem para os barcos da British East India Company e a atirarem o chá ao mar. Para mim isto é interessante porque se vestiam como os índios para provar que eram americanos. Quando se ultrapassa a fase da dominação militar dos índios, eles tornaram-se muito úteis a nível cultural, ao articular o americanismo, a ideia de ser americano. E sabemos que há um motivo para haver carros chamados Cherokee ou Pontiac. Se alinharmos os principais chefes de tribos ou as principais tribos índias, é provável que encontremos um veículo ou uma arma batizada em honra de um deles. Conhecemos o helicóptero Apache, o míssil Tomahawk. Não temos de procurar muito para encontrarmos esse tipo de ligação. Como muitas pessoas referiram, o índio surgiu na moeda de 5 cents, mas o africano não surgiu em moeda nenhuma. O índio era, de certa forma, uma espécie de símbolo da América. O destino da América era ser civilizada e os índios tinham de se tornar civilizados ou desaparecer, mas continuavam a ser identificados com o país de um modo que os africanos não podiam ser. A única coisa que nos vem à mente, tendo em conta um longo período de tempo, é que uma das principais características distintivas das relações entre brancos e negros nos Estados Unidos foi a ideia da denominada One Drop Rule, a pureza de sangue. Para se ser branco não se podia ter um antepassado negro conhecido. Nem sempre isto era imposto, mas era lei. O casamento misto com os índios, que remonta a John Rolfe e Pocahontas, não era tabu, de tal forma que, quando o Oklahoma se tornou um estado, um grupo de figuras metade índias envolveu-se na redação das leis do governo estatal de Oklahoma, na sua Constituição, em 1910. E a lei dizia que não podia haver casamentos entre brancos e negros, nem entre índios e negros, mas deixaram que os índios e os brancos fizessem casamentos mistos à vontade. Indians and whites to freely intermarry. Na América do Norte, colonos franceses e britânicos forçaram os povos indígenas a abandonar a sua terra. Frequentemente, a tentativa de resistência à expansão para o oeste e ao controlo europeu era suprimida com ataques terríveis e massacres. Calcula-se que, com a chegada dos colonos europeus, mais de 15 milhões de pessoas da população nativa tenham morrido devido à guerra, à exploração ou às doenças infecciosas. Os Estados Unidos, que se tornariam a nação mais poderosa do mundo moderno, nasceram das expropriações implacáveis e da violência. Todavia, isso estava a acontecer numa época em que alguns dos pensadores mais influentes da Europa declaravam acreditar nos direitos universais do homem. Em meados do século XVIII, grandes figuras do iluminismo como David Hume, Voltaire, Rousseau e os enciclopedistas defendiam os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Estes princípios eram usados para legitimar a Revolução Francesa e a Americana, mas nunca foram aplicados universalmente. Podemos pegar em qualquer intelectual de vulto do iluminismo e, quase sem exceção, encontraremos um proponente da igualdade de direitos que acredita realmente que alguns homens são mais iguais do que outros.
Kant é considerado um dos filósofos mais importantes do período moderno dos últimos 100 anos e é certamente considerado o filósofo moral mais importante na medida em que a ideia fulcral é a da sua pessoalidade. Respeitamos a pessoa de outrem, não desdenhamos o outro. Todavia, simultaneamente, Kant também tem uns escritos em antropologia e geografia física nos quais descreve uma espécie de nível de 4 camadas diferentes de seres humanos. É uma visão restritiva e racista da pessoalidade, pois um pré-requisito para a pessoalidade é ser branco. Apenas a camada europeia, um género de primeira camada, tem o necessário para serem pessoas completas. Os asiáticos estão abaixo dos europeus e os negros abaixo dos índios americanos. São estas as diferentes camadas e, apesar de serem humanos, não são pessoas completas. O iluminismo é uma espada de 2 gumes. Forneceu a base para o argumento da igualdade política e social de todos os homens, mas simultaneamente forneceu a oportunidade para olhar para os seres humanos não como filhos de Deus, mas como variantes de um animal. Se decidir que certos seres humanos não são humanos, eles não pertencem à mesma espécie, então é óbvio que não têm qualquer direito de assinar contratos e não podem fazer parte do contrato social que forma o nosso sistema político. E isso é exatamente o que acontece nestas primeiras democracias. Os negros não tinham direito a votar. Muitos dos filósofos que escreveram neste período desempenharam um papel racionalista fulcral ao justificar o imperialismo europeu, ao justificar o domínio dos brancos sobre os homens de cor. Então, por que é que estas coisas não são mais conhecidas? Por que é que os seguidores de Kant não pegaram nesta questão? A sua marginalização vai de par com a opinião higienalizada dos filósofos das principais correntes de pensamento, de modo a sabermos que um representa Locke, que outro representa Kant, que outro representa Hegel, que os representam de modos que não nos remetem para a espécie de dimensões racistas do seu pensamento, e isso contribui para uma imagem do período moderno, da qual a raça foi apagada. Of the modern period from which race has been whitewashed out. Apesar das atrocidades perpetradas pelos espanhóis e pelos portugueses após a sua chegada às Américas, eles acabaram por se misturar com os índios numa escalada impensável na América do Norte francesa e inglesa. Mas no Sul, os casamentos mistos eram convenientes para os colonos, que tinham de se multiplicar para sobreviverem, já que o seu número era reduzido. Os espanhóis tinham uma visão dos índios totalmente diferente da dos ingleses. Creio que desde o início da colonização, os espanhóis tenderam a ver os índios como pessoas que não podiam inserir no seu sistema social. Não por os espanhóis serem mais simpáticos, mas porque inúmeros motivos havia menos brancos na América Espanhola. A Espanha nunca colonizou a América com um número idêntico ao de colonos vindos da Inglaterra e da Grã-Bretanha. O número de espanhóis peninsulares, como eram conhecidos, de pessoas da Península Ibérica que foram para a América Latina, foi muito menor. Na época do iluminismo, na segunda metade do século XVIII, e à medida que o abolicionismo começa a enraizar-se nessa parte do mundo, vê-se emergir uma forma muito mais vigorosa de interação racial mista do que aquela que encontramos noutras partes do mundo. É uma tradição diferente que surge da colonização sul-europeia, dos portugueses por um lado e dos espanhóis por outro. Com isto surge uma maior disposição para se empenharem em formas de interação mistas, depois em relações sexuais mistas, e identificarem e reconhecerem a emergência de populações raciais mistas. Desta mistura, obtém-se nos últimos 30 anos, desde 1760 até 1790, no México, sobretudo na cidade do México, mas também variações do mesmo fenómeno no Peru e noutros locais, o que se chama pintura de castas, mistura de raças. A pintura de castas caracteriza em termos classificatórios explícitos, e após toda a classificação existe uma forma emergente de racionalismo no pensamento iluminista, as formas de descendência que emergem de certos tipos de misturas. A mistura entre o que chamam espanhol e índio, por um lado, e espanhol e negro, por outro. What they call Spaniard and Indian on the one hand, Spaniard and black on the other. In other words, European. Ou seja, europeus ou brancos com outras formas raciais, indiana e africana, e misturas das misturas, por assim dizer.
Deste modo, obtêm-se várias gradações e até podemos chamar-lhes degradações de mistura racial que vão do mestiço e por aí adiante. As ilhas de cor não foram rigidamente definidas entre duas raças apenas, mas havia pelo menos uma raça intermédia, os mulatos, ou pessoas morenas. A presença do mulato nestas colónias, a sua importância no Brasil como grupo intermédio, a importância dos mestiços nas colónias espanholas com grandes populações, é algo que as distingue das colónias dos Estados Unidos, com o seu sistema de duas categorias, onde se é branco ou negro. A América do Sul é muito complexa e fascinante. É diferente, mas não necessariamente melhor. É fácil sermos enganados pelo sistema porque vamos até lá e vemos negros e brancos misturados entre os pobres, enquanto que nos Estados Unidos isso não acontece. O que os Estados Unidos fizeram com a One Drop Rule foi encorajar um sentido de solidariedade entre os brancos como forma de separá-los dos negros, e o motivo por que nunca existiu uma solidariedade de classe operária na América foi a One Drop Rule. E o sistema binário de raças foi uma ferramenta poderosa para dividir as classes operárias e os brancos dos negros. Quanto mais se desce no sistema, quanto mais economicamente vulnerável e marginal a pessoa branca é, mais tende a ser racista, porque é o único modo de ter algum estatuto. Pensa que, pelo menos, não é negra, e assim o pobre branco e o pobre negro ficam totalmente um contra o outro, tendo formado um sistema perfeito de divisão. As sociedades da América Latina, as classes mais altas, são muito mais racistas do que os Estados Unidos. A elite política americana está completamente integrada. A secretária de Estado é negra. O grupo de líderes negros do Congresso é muito poderoso. Um dos motivos para tal foi que os americanos adotaram a One Drop Rule e utilizaram-na para os seus próprios fins, para a mobilização na solidariedade, enquanto que no Brasil mantiveram a democracia racial. O que isso significava era que o homem branco se deitava com mulheres negras sem se sentir culpado, procriando crianças mistas, de grande beleza, mas o sistema permanece perversamente desigual. O Brasil é a sociedade mais desigual do mundo ocidental e os negros estão completamente no fundo. É um sistema pernicioso, é o apartheid sem as leis do apartheid e no topo é absolutamente racista. Se as democracias contemporâneas podem ser chamadas racistas, não deveria ser surpresa que há mais de 200 anos uma experiência democrática muito precoce na Serra Leoa tenha corrido mal. Freetown tornou-se o lar dos negros legalistas, ex-escravos, que ganhavam a liberdade ao combaterem ao lado dos britânicos na Guerra da Independência Americana. Mas verificou-se que a sua liberdade era muito limitada, devido às ordens dos antigos amos britânicos. Até certo ponto, o que é interessante acerca da Serra Leoa é o modo como toda a história é acidental. Essas pessoas tornaram-se, de certo modo, refugiados. Tinham-se tornado britânicas por terem atravessado as linhas durante a Revolução Americana para lutar pelos britânicos. Em 1775, o governador britânico da Virgínia disse que, se os negros que eram escravos atravessassem as linhas, deixariam as suas plantações, deixariam os americanos. Se lutassem por ele, pelos britânicos ganhariam liberdade. Contudo, durante a Revolução Americana, os britânicos não estavam empenhados de modo profundo na igualdade racial, nem na emancipação. Foi uma jogada militar estratégica. Quando esta colónia foi fundada em 1787, pressupunha-se que fosse uma colónia livre, mas por vários motivos não funcionou desse modo. Os problemas com os habitantes coloniais ficaram em primeiro plano com a chegada dos colonos da Nova Escócia. Eram negros que tinham ajudado os britânicos durante a Guerra da Independência Americana e tinham-lhes prometido terra na Nova Escócia. Eram chamados legalistas negros e muitas das promessas que os britânicos lhe fizeram nunca foram cumpridas. A tragédia da Serra Leoa na década de 1790 é a dificuldade, a quase impossibilidade de os brancos deixarem os negros gerir a colónia. Ela era constantemente supervisionada por brancos e os negros não pensavam que as coisas fossem assim. Imaginavam que iriam ter muito mais poder e autoridade. Não iriam apenas eleger condestáveis, iriam gerir a colónia e tal não aconteceu. Estes colonos da Nova Escócia que vieram até aqui tinham todos os recursos que lhes permitiriam governar-se como povo independente. Tinham pastores e políticos negros que os tinham mobilizado no Canadá para partirem para a Serra Leoa. Por isso tinham o recurso humano necessário para conseguirem governar-se na qualidade de povo livre e independente.
Existe uma visão que emerge em simultâneo e alimenta o abolicionismo para afirmar que aqueles que não são europeus, nem de descendência europeia, são historicamente imaturos, em contraste com aqueles que são europeus ou colonos europeus. Os europeus consideram que têm a obrigação, a responsabilidade de civilizar, algo que ainda permanece connosco. Vemo-lo em relação à invasão do Iraque, por exemplo. Iremos ensiná-los a governar-se, porque até agora não conseguiram fazê-lo. We will come in and teach you how to govern yourselves because you haven't been able to govern yourselves hitherto. Foi realmente uma grande oportunidade perdida, porque se tivessem dado a essas pessoas a oportunidade de se governarem, é possível que a Serra Leoa pudesse ter sido o primeiro país africano negro a libertar-se do jugo colonial. Sierra Leone could probably have been the first black African country to be free of colonial rule. I believe there are a few events in my life which have not happened to many. Olaudah Equiano, cujo primeiro nome escravo foi Gustavus Vassa, obtém a sua liberdade em Londres e torna-se uma figura essencial no movimento abolicionista. A sua autobiografia torna-se o documento político transformador do movimento abolicionista. Equiano foi também a pessoa que uniu os artesãos da London Corresponding Society. Em 1792, juntou-os com os trabalhadores do aço, os mineiros e os operários fabris de Sheffield, e foi esta junção do proletariado industrial e dos artesãos de Londres que os historiadores viram frequentemente como o início da classe operária inglesa como um todo. Mas foi Olaudah Equiano que os juntou. O período em que se vê mais solidariedade entre africanos escravizados e a classe branca trabalhadora, pelo menos na Grã-Bretanha, foi nos primeiros anos do movimento abolicionista. Com início em finais da década de 1780, centenas de milhares de britânicos assinaram petições para o Parlamento contra o comércio escravo e, espantosamente, muitas dessas petições provinham de operários. Havia 769 metalúrgicos em Sheffield que assinaram uma petição memorável dirigida ao Parlamento que dizia: podiam esperar que fôssemos a favor do comércio escravo porque vendemos muitos dos artigos que fazemos aos capitães dos navios negreiros e os utilizam como bens de troca para comprar escravos em África, mas queremos expressar a nossa solidariedade para com os nossos irmãos africanos e sabemos que eles não desejam ser escravos. Em finais do século XVIII existe um movimento muito lento, uma espécie de deslocamento das placas tectónicas por baixo da vida ocidental, e o deslocamento é a escrita do iluminismo e mudanças nas perspectivas teológicas. Mas as pequenas mudanças tectónicas produziram alterações tremendas à superfície e uma das coisas que fizeram foi pôr em causa a própria existência do comércio escravo e da escravatura. O acontecimento decisivo que afetou toda a cultura na época e foi a primeira revolta dos escravos bem-sucedida na história humana e a primeira ruptura com os poderes imperiais europeus foi a Guerra da Independência do Haiti, que rebentou em agosto de 1791. O Haiti é uma ilha originalmente colonizada pelos espanhóis que efetivamente abandona a parte ocidental da ilha ocupada pelos franceses e acabam por criar a sua própria colónia que chamam Santo Domingo. Há que lembrar também que esta era a colónia mais bem-sucedida das Américas. Atualmente pensamos nela como a nação mais pobre da América, fala-se sempre nela nesses termos, mas simultaneamente era um local muito rico. Não era uma nação independente, mas a colónia mais rica das Américas. A produtividade era enorme, por isso todos os impérios a cobiçavam e teriam adorado poder controlar aquele setor da economia. O início da Revolução aconteceu na planície norte de Santo Domingo, que era realmente uma zona muito industrializada, na qual havia plantações enormes de açúcar. Foi aí que a Revolução começou e creio que também é importante recordar que essas plantações, que na época eram um dos locais mais industrializados do mundo em termos de combinação da agricultura e da produção, geraram esta Revolução. Ela surgiu destas plantações. No primeiro estádio da Revolução, em 1791, os escravos tomaram essencialmente o controle das plantações e transformaram-nas nos seus acampamentos. Uma das coisas mais interessantes que os historiadores africanos sugeriram sobre a Revolução é que um dos motivos para ter sido bem-sucedida foi o facto de haver muitos homens que tinham servido em exércitos em África, que tinham sido soldados, tinham sido escravizados após participarem em guerras em África. E eles levaram sua experiência militar para Santo Domingo.
Em 1793, a Grã-Bretanha e a França entraram em guerra e a Grã-Bretanha viu a hipótese de matar 2 coelhos de uma cajadada só. Apoderar-se deste território rico, longe de França, sua inimiga, e reprimir a revolta dos escravos antes que se espalhasse para a Jamaica, que ficava muito próxima. Uma enorme força britânica dirigiu-se para Santo Domingo e durante 5 anos lutou contra os escravos rebeldes que estavam sob a liderança de Toussaint Louverture, o grande líder haitiano, e perderam. A tentativa de repressão daquela revolta envolveu centenas de milhares de rapazes e jovens ingleses que eram enviados em barcos para o Haiti. Aí, empunhando uma baioneta ou um machete, deparavam-se com a indignação histórica dos escravos a lutar pela liberdade. E foi um trauma enorme para o povo inglês. Tratava-se de um caso em que escravos rebeldes tinham derrotado o exército da superpotência mundial, que também era a maior nação de comércio escravo. E foi um grande choque. O mesmo pode ser dito dos franceses, que mais tarde foram derrotados pelas mesmas tropas quando tentaram restabelecer a escravatura. De certo modo, a derrota dos britânicos pressagiou a derrota das tropas de Napoleão, que ocorreria poucos anos depois. Para muitos pensadores, esta revolução parecia impensável. A ideia de que aquilo estava a acontecer, a ideia de que os escravos se tornariam generais e líderes de uma revolução e que derrotariam esses exércitos, era algo difícil de encaixar no que acreditavam e no que viam. É óbvio que muitas pessoas pensaram sobre o assunto e trouxeram-no para a sua realidade. Mas creio que na altura desafiou e continua a desafiar muitas das nossas noções sobre onde e como é feita a história e quem são os seus atores principais. Este foi realmente um dos marcos na história, não apenas das Américas, a nível político, mas na teorização democrática, da filosofia, no pensar sobre o que são os direitos. Não só existe um desafio para as ideias racistas, que remete as pessoas para as margens da história, em vez de colocá-las no centro, como também há que repensar narrativas mais extensas sobre a história ocidental. O que a Revolução Haitiana tem de interessante é o facto de ser a única revolução com a única Constituição que proíbe a escravatura e a discriminação com base na raça. Isso é histórico. Não está na Declaração dos Direitos Americana, não faz parte da Constituição tradicional do Império Britânico, mas é uma parte dessa história de oposição ao racismo que provém dos próprios escravos e não dos esforços humanitários do denominado movimento abolicionista, que não teria sido bem sucedido se os próprios escravos não tornassem a escravatura instável. Unless the slaves themselves were making slavery unstable. O preço que pagaram foi terrível, porque houve um boicote internacional ao Haiti e, no fim, tiveram de pagar indemnizações. Não foram pagas indemnizações aos escravos, eles é que tiveram de pagá-las aos franceses por todas as propriedades expropriadas. Um dos motivos pelos quais o Haiti é atualmente o país mais pobre do hemisfério norte tem origem nisto, na concretização deste feito histórico espantoso. Ali estava a única revolução bem-sucedida da história e era necessário evitar que aquele exemplo se espalhasse para os Estados Unidos e para a América Latina. Por isso, isolaram-nos, puseram-nos de quarentena, obrigaram-nos a pagar. A própria escravatura só foi abolida nas Ilhas Britânicas em 1833 e, de facto, ainda havia africanos a ser levados ilegalmente através do Atlântico para Cuba e para o Brasil. Mais de 1 milhão. Na América, a escravatura só termina com a Guerra Civil e em Cuba e no Brasil só acaba em 1888. É a triste verdade de muitas situações semelhantes a esta, onde há uma mudança enorme no papel. Mas uma mudança no papel não modifica as condições materiais de vida das pessoas, porque o que aconteceu foi que os escravos britânicos se tornaram oficialmente livres no dia 1 de agosto de 1838. Mas para quase todos eles, não havia trabalho disponível, além de continuar a cortar cana-de-açúcar. Repentinamente, tinham de pagar renda aos plantadores pelas cabanas miseráveis em que viviam e impostos ao governo. E também havia todas as outras estratégias utilizadas para evitar que antigos escravos tivessem acesso à terra, para evitar que chegassem às cidades, às profissões. Existia todo o tipo de estratégias, todas elas veiculadas por uma ordem racial mais abrangente,
que também provava um certo tipo de subordinação sem escravatura. Muitos abolicionistas podiam ver que era injusto e cruel perturbar um sistema onde as pessoas eram escravizadas e degradadas, mas isso não significava necessariamente que vissem essas pessoas que eram degradadas e escravizadas como gente civilizada. Existia assim uma separação que tinha de ser marcada e a que tinha de se atribuir significado porque, historicamente, pensamos com frequência que o abolicionismo foi como um movimento antirracismo. Não foi um movimento antirracismo. A Grã-Bretanha saiu da escravatura para um império colonial mais profundo e mais vasto. Creio que é importante que os britânicos tentem moderar a opinião que têm de si próprios e sobre o seu passado com a percepção de que a sua história não é só alegria, não são só glórias, mas que existe uma mancha, que há um lado negro. O que dominava a Grã-Bretanha? Na década de 1740, a Grã-Bretanha dominava os mares, mas os britânicos transportavam 40 mil africanos por ano através do Atlântico. Nunca serão escravos. Os britânicos nunca serão escravos. Obviamente, o fim da escravatura abriu todo o tipo de possibilidades de controvérsia que antes não existia. Assim, creio que a mudança foi crucial e os ex-escravos mobilizaram instituições políticas, legais e religiosas e conseguiram fazê-lo e avançar. Mas é notório que, sob muitos aspectos, a luta para acabar ou apagar completamente todos os efeitos ilegados da escravatura continua. Durante 4 séculos, o racismo forneceu justificações falaciosas para a escravidão de milhões de africanos e para a morte de milhões de outros nas Américas. O aumento do racismo deixou populações praticamente aniquiladas, civilizações destruídas e continentes despojados. O racismo mudou o destino das nações e moldou o mundo moderno. Chancellor Gordon Brown has come to India to talk about trade and jobs, but instead he's having to reassure his hosts that Britain's not a racist country. I think we want to send the message, as I know most British people want. We are a nation of fairness and tolerance, and that is how I think most of the world want to understand it. The fear was that a row about Britain's past, if you like, about attitudes that many people thought should have gone and had gone, might actually hamper. Tradução e locução. Ideias e letras.